Muita gente pediu e bora para os nossos vídeos de análise dos episódios da série prequel de Duna, Duna a Profecia. Nesse vídeo aqui nós vamos falar dos 2 primeiros episódios. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar da série prequel de Duna. Série prequel significa que ela se passa antes dos acontecimentos dos filmes, mas essa aqui especificamente se passa muito antes, cerca de 10 mil anos antes da história de Paul Atreides, que é o personagem do Timothée Chalamet. Antes de eu começar a falar sobre isso, quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e avisar que tem spoiler da série aqui, já tem 3 episódios divulgados lá no Max. Se você ainda não assistiu pelo menos os 2 primeiros, vai lá, assiste e depois volta pra cá, porque a gente vai falar sobre os acontecimentos desses episódios. O começo da série, a gente tem um voice-over ali, então a gente tem uma narração citando alguns eventos, que são os eventos que dão o start inicial nesse universo de fato, que é a guerra da humanidade contra as máquinas pensantes. Ou seja, IAs, inteligências artificiais, que se rebelaram contra a humanidade. Uma coisa que a gente continua vendo em diversos filmes de ficção científica, mas enquanto isso, os nossos cientistas sabichões aqui da Terra continuam investindo no desenvolvimento da IA. Eu tenho um cagaço em relação a isso, mas isso é assunto para outra hora. Aqui, basicamente, as IAs se rebelaram contra a humanidade, teve uma treta fodida, a humanidade conseguiu vencer. Depois que eles venceram, por isso que nos filmes lá do Paul Atreides, do Timothée Chalamet, os computadores não existem, porque qualquer tipo de máquina foi proibido. Como essa série se passa num tempo recente em relação à guerra contra as máquinas, a gente ainda vê uns resquícios dessa inteligência artificial, principalmente no bichinho. O primeiro da casa Richese ali tava brincando, Por isso também que causa aquele choque extremo. Não é porque aquele bicho em si era perigoso, mas porque neste tempo as pessoas, a humanidade tem muito medo das máquinas. Bom, então basicamente a série acompanha a origem das Bene Gesserit, que são aquelas mulheres da Irmandade que controlam os grandes líderes das grandes casas, os líderes das grandes casas. Elas têm como um plano milenar, ou seja, um plano que vem de milênios atrás, provavelmente 10 mil anos, que é o que a gente está vendo aqui agora acontecendo, de criar um grande salvador que iria governar as casas da forma com que elas quisessem. Então, de fato, elas sempre tiveram essa habilidade e essa posição de conseguir reger e manipular os líderes, mas elas queriam um líder para chamar de delas. Esse plano quase se concretizou, mas a Jéssica, que era uma Bene Gesserit, ela trai a ordem e acaba fazendo com que o Paul Atreides nasça num momento que não era para ele nascer. O Paul, ele é visto como uma aberração, ele é visto como aquele que vai destruir a ordem, e essa profecia do destruidor da ordem também aparece na série de Duna a Profecia. Mesmo se passando 10 mil anos antes do nascimento de Paul Atreides, já é ele que elas o temem. E uma coisa interessante, que até virou assunto recentemente, porque o Christopher Nolan perguntou pro Denis Villeneuve por que o Paul Atreides tem tantos nomes. Ele é o Kwisatz Haderach, ele é o Lisan al-Gaib, ele tem vários nomes, Muad'Dib inclusive. E aqui na série de Duna a Profecia, ele ganha mais um nome, que é o Tyrant Arafel, que é um líder tirano que virá pra acabar com tudo, pra controlar as pessoas através do medo da tirania. Eles não estão falando aqui do atual imperador, eles estão falando de Paul Atreides, que virá a nascer justamente pelas consequências que estão sendo iniciadas neste momento da história, 10 mil anos antes. Só que toda essa manipulação para chegar no Paul Atreides é assunto para outra hora. A gente vai falar mais disso também quando estiver se aproximando do filme Duna Messias, que é o terceiro filme, a parte 3 dessa trilogia do Paul Atreides. Mas aqui nós temos um outro problema. Então a gente está acompanhando a origem das Bene Gesserit, uma ordem que ainda não tem esse nome, elas são chamadas aqui só de Irmandade até o momento, que surgiu com uma divisão. Ou seja, tem 2 facções dentro dessa Irmandade com 2 propósitos diferentes. Um lado é esse lado que não quer só ajudar os grandes líderes a se prevenirem contra mentiras. Elas querem criar a verdade delas para reger o universo. Enquanto o outro lado só quer que elas sejam essas conselheiras, que são capazes de identificar mentiras em assuntos diplomáticos e ajudar os seus líderes com isso. Essa vertente mais pacífica e que tem menos interferência em como as coisas acontecem, elas obviamente perdem rapidamente a sua influência ali dentro da ordem, e o que começa a surgir dentro da Irmandade é isso. Nós somos capazes de identificar a mentira nos outros e vamos usar isso para também inventar uma nova verdade, a nossa verdade. Então, vamos imaginar as Bene Gesserit como se elas fossem o polígrafo, aquela máquina que a gente vê em diversos programas de TV, em diversas entrevistas de brincadeira, que são capazes de identificar a mentira nas pessoas. Elas citam aqui as estratégias que elas usam, Então, é olhar o suor na testa, a pupila dilatando, diversas indicações do corpo de que a pessoa está mentindo. Elas são mestres em identificar isso no menor dos níveis que seja.
né? Então, elas conseguem saber quando alguém está mentindo, mas elas também treinam para disfarçar as próprias mentiras, para criar a verdade delas. Ou seja, além delas serem essas consultoras que estão lá para alertar os líderes das grandes casas sobre mentiras em discussões diplomáticas e tudo mais, elas também conversam entre si através dos dedos, dos sinais ali, para que elas construam a narrativa da forma com que elas bem entendem. Então o que a gente está vendo aqui deste começo é que todas as grandes casas têm uma dessas Bene Gesserit ali como conselheira principal do grande líder, porque elas são realmente muito boas em identificar mentiras, e para todos os efeitos é para isso que elas servem, tá? Então esses grandes líderes acham que é só para isso que elas estão lá. Mas nas entrelinhas, as escondidas, sem que nenhum desses líderes percebam, elas estão manipulando tudo. Então elas se comunicam uma com a outra ali no momento que os dois líderes estão conversando, para que elas decidam como elas vão agir para que elas ajam dessa forma. Então, se uma tem que mentir pro seu líder ali, para a outra conseguir fazer o que ela quer, ela vai fazer, elas vão conversar. Enquanto os caras estão conversando, elas estão conversando ali em silêncio, na mãozinha ali de boa, para fazer a narrativa que elas querem. E o que elas querem é ter alguém que obedeça a elas, que sirva a elas no trono do Império. O Império que governa tudo, governa todas as casas, a Casa Atreides, Casa Harkonnen. Então elas querem ter essa pessoa no trono. E isso aí continua 10 mil anos, porque elas sempre vão querer ter uma pessoa naquela posição. E aqui, eu falei agora da Casa Atreides e da Casa Harkonnen, essas duas casas elas chegaram a ser aliadas no momento dessa guerra da humanidade contra a IA. Só que as consequências da guerra fizeram com que os Harkonnen fossem taxados de covardes e traidores, né? E os Atreides, esses grandes heróis. E por isso que essas casas cresceram em inimizade. E os Harkonnen, inicialmente aqui na série, eles são vistos como fracos, né? E eles são ignorados completamente. A gente vê um Harkonnen conversando com o Imperador e o cara ignora completamente eles. Os Harkonnen não tem peso nenhum, ninguém tem medo deles, eles são simples perdedores. Eles pertencem às casas reais, mas eles são a casa menos respeitada entre essas. Por conta de tudo isso, desse desprezo que as outras casas têm com os Harkonnen e da fama que eles receberam logo depois dessa guerra, é que ao longo dos séculos e dos milênios, eles vão se tornando cada vez mais violentos, cada vez mais sádicos, e aí começam a ser temidos. Por isso que eles chegam dessa casa perdedora que a gente está vendo aqui, para aquela casa assustadora que a gente vê nos filmes de Duna. Uma coisa interessante também é que a líder das Bene Gesserit atualmente, ela era uma Harkonnen, a Vanya Harkonnen. Só que parece que ela não gosta da casa dela por dois motivos. O primeiro é que ela fala, né? Minha casa covarde aceitou viver do jeito que as pessoas negam a gente, né? Aceitou viver nessa parada de ficar sendo chamada de covarde e tudo mais, mas eu não aceito isso, então ela acha que a casa dela também é um bando de covarde ali, que não quer lutar pelos próprios direitos e pela posição que eles merecem. E por conta disso, ela também nega que a casa Harkonnen tenha uma Bene Gesserit, ela tenha uma conselheira dessas ali perto. Ter uma dessas é muito importante, porque você sabe quando a outra pessoa tá mentindo, você participa mais diretamente das negociações, e a casa Harkonnen não ter, só enfraquece ainda mais ela nos sentidos também diplomáticos. E por conta disso que está acontecendo aqui, com Valia Harkonnen sendo a líder das Bene Gesserit e não querendo dar uma Bene Gesserit pros Harkonnen, é que no tempo dos filmes do Paul Atreides, os Harkonnen têm uma relação muito conturbada com as Bene Gesserit. E outra casa que aparece aqui, que também aparece nos filmes de Duna, é a Casa Corino, que é a casa do Imperador e continua sendo a casa do Imperador. A Florence Pugh também faz parte dessa casa, ela que é a herdeira, né, a princesa que acaba sendo prometida ao Paul Atreides no final da parte 2 de Duna, ela também faz parte dessa casa. E o que a gente tá vendo aqui nesse começo é que o Imperador Corino, ele é um baita de um covarde, ele é um líder fraco, que não tem voz ativa, ele depende muito da Bene Gesserit que serve a ele, e ele também é facilmente manipulado pelos líderes das casas menores. As casas nobres, seja ela Atreides, Harkonnen, elas são menores que o Imperador. Então ele deveria ter a última palavra, ele deveria ter a voz ativa, mas ele não consegue ter essa imposição. E é aí que a gente vai ver o grande perigo surgindo. E esse grande perigo se chama Desmond Hart. Para quem não sabe, ele é interpretado pelo mesmo ator que faz Ragnar Lothbrok em Vikings, né? E aqui ele surge como uma espécie de Messias, né? Porque ele era um homem que foi morto e ressurgiu através de especiaria. Então ele foi morto por um Shiar-Lud, que são esses vermes gigantes de Arrakis. Só que ele tá aqui, vivo, com poderes sobrenaturais, capazes de resistir à voz, né? Que é aquele comando que as Bene Gesserit dão, que obrigam a pessoa a obedecer.
e também capaz de matar as pessoas a qualquer distância, seja de um planeta para o outro, de uma galáxia para outra, ou a pessoa que está ali na frente dele usando o poder da mente. Ele consegue, com o poder da mente dele ali, queimar essa pessoa de dentro para fora. E assim, a gente sabe que as Bene Gesserit, elas estão temendo esse grande tirano que chegará para acabar com elas. A gente vê um olho azul ali no final, que provavelmente é o olho do próprio Paul Atreides, mas surge essa ameaça do Desmond Hart aqui, essa ameaça imediata. E quando as Bene Gesserit, elas estão naquele processo, naquele ritual de ouvir a voz das antepassadas para conseguir entender melhor com o que elas estão lidando, elas chegam a menina lá que é bisneta da fundadora dessa ordem, da Irmandade, ela consegue visitar a sua bisavó, e aí ela tem esse vislumbre, e ela é possuída pelo corpo da avó, e da bisavó, e a bisavó dela fala sobre o Desmond Hart, descrevendo ele dessa forma. A chave do acerto de contas é quem nasceu 2 vezes, uma em sangue, outra em especiaria, um fantasma coberto de cicatrizes, uma arma da guerra e um caminho muito curto. Ele é o Desmond Hart, ele tem um monte de cicatriz na guerra, no rosto, ele morreu em guerra mesmo, e o caminho curto muito provavelmente é por conta dessas habilidades dele, que pode matar qualquer pessoa a qualquer distância. Então ele pode realmente encurtar esses caminhos diplomáticos, né, evitando viagens de exércitos para conseguir os objetivos que ele precisa. E uma coisa interessante aqui é que ele acredita ser esse enviado divino, porque embora tem muita gente nesse universo que veja os Shai-Hulud apenas como vermes gigantes, as pessoas que chamam eles de vermes gigantes, né, elas veem eles apenas como essas criaturas naturalmente nascidas em Arrakis ali, que servem para destruir tudo. Quem os chama de Shai-Hulud os vê como divindades de Arrakis, né? Então, como o Desmond Hart morreu para um desses e voltou, ele também acredita que ele é um enviado divino, que ele recebeu também esse dom divino para realizar a missão dele a favor do Imperium, né, do Império, não do Imperador de fato, mas do Império. O que ele quer aqui basicamente é tirar a influência das Bene Gesserit. Então esse é o primeiro desafio que elas vão enfrentar na história da existência delas, que neste momento é muito curta, pela influência que elas buscam. Sempre pode reforçar que ele não é esse Tiran Arafel que elas estão falando, e nem ele e nem o imperador atual. Esse cara realmente vai ser o Paul Atreides. Então agora elas estão lidando com isso. E a líder da Irmandade, que é a Valia Harkonnen, ela vai até o Império para entender melhor essa situação, depois que uma das mais poderosas das Bene Gesserit foi morta, queimada em um outro planeta. Ela quer entender o que aconteceu, e quando ela chega para encontrar o Desmond Hart, ela entende imediatamente, né? Porque ela sabe que a criança ali, o herdeirinho daquela casa, que também é esquecida depois porque ela não tem importância nenhuma nos filmes de Duna, que ele morreu do mesmo jeito, né? E aí quando ela confronta ele, ela percebe que ele fala as coisas que ele acredita, ou seja, ele não dá sinais de que ele está mentindo, que ele sabe de todas as manipulações das Bene Gesserit, né? Ela fala, a gente só tá aqui para aconselhar contra mentiras. Aí ele isso é o que vocês querem que as pessoas pensem, né? Porque a gente sabe que vocês estão manipulando tudo. Então, ele é esse enviado do Shai-Hulud, ou de quem quer que seja, para acabar com elas. E o ponto aqui final, a cereja do bolo, é que ele resiste à voz. Então, quando a gente é apresentado a Valia Harkonnen, no começo, quando ela ainda era mais jovem, a gente vê ela usando uma voz contra uma das irmãs, a voz, né, contra uma das irmãs, para essa irmã se matar. Essa irmã que ainda não tinha esse treinamento, porque essa técnica era uma técnica nova, ela até fala, eu ia compartilhar ela com você, se você compartilhasse as mesmas ideias que eu. E ela fala pra mulher, se mata, e a mulher se mata. E ela tenta fazer isso com ele. Ele até chega a colocar a faca no pescoço, mas o entendimento que eu tive é de que ele tava zoando ela, né? De que ele conhece essas maquinações aí, ele estava tirando um sarro com a cara dela. Quando ela fala corta o pescoço, ele segura a faca, começa a rir, tira a faca e fala, eu percebi que o seu medo não é que as pessoas não te escutem, é que elas te escutem e não liguem para o que você fala. Porque até então elas conseguiam tudo na voz grande, né? Então quando alguém não ouvia a Valia Harkonnen, ela usava a voz para a pessoa obedecê-la e ela conseguia o que ela queria. Esse era o último recurso de manipulação delas. Só que com o Desmond Hart isso não funciona. Ele é meio que esse cão de guarda do imperador, mas quem está ditando as regras é ele próprio. E a rainha, a imperatriz, ela está do lado dele, porque ela também venera os Shai-Hulud como divindades. Ela é a parte religiosa da família. O próprio imperador fala isso, religião é mais com a minha esposa, né, do que comigo, e ela vai ajudar o Desmond Hart a todo momento. É ela que aconselha o imperador a acolhê-lo, ao invés de puni-lo pela morte do herdeirinho. Então, é muito interessante a gente ver
todas essas manipulações, e a gente vê como as Bene Gesserit, elas já estão muito influentes no mundo, né, nesse universo agora, mesmo com elas tendo surgido há pouco mais aí de, sei lá, 100 anos. Por quê? Uma tá controlando o imperador, tá manipulando o imperador, a outra tá manipulando a outra casa, e nós temos uma rebelião acontecendo, com pessoas roubando especiarias de Arrakis e também enfraquecendo o imperador. Esta rebelião também está sendo controlada por uma outra Bene Gesserit. E aqui nós temos um Atreides no meio disso tudo, que é o cara que treina ali, o Senhor das Espadas do Império. Ele que tá treinando a princesa, inclusive, e quando a Valia Harkonnen descobre que ele, que está no centro da rebelião, está infiltrado no Império, é um Atreides, ela abre um leve sorrisinho porque os Harkonnen, ela gostaria de se vingar de qualquer pessoa, gostaria de passar por cima de qualquer pessoa para obter essa influência que as Bene Gesserit buscam. Mas passar por cima de um Atreides tem um gosto especial para qualquer Harkonnen. Sempre teve e sempre terá. Então por isso ela dá esse sorrisinho a mais. Então eu gosto desse começo de série justamente por conta disso. Eu ainda não assisti o episódio 3, vou assistir e vou gravar, ainda pretendo essa semana. Tem CCXP essa semana, então talvez seja difícil, né? Mas eu vou tentar. Mas eu gosto disso, porque mantém essa rivalidade dos Harkonnen e dos Atreides muito viva. Essa rivalidade eu acredito que ainda vai crescer muito com a Valia e com esse Mestre das Espadas aqui. Mostra como as Bene Gesserit, elas são influentes em todas as frentes. Então, o Imperador está sendo enfraquecido por obra das Bene Gesserit. O Imperador vai conseguir ter uma força maior porque agora não é mais conveniente para elas que ele seja fraco, por ordem das Bene Gesserit. Então elas estão por trás de tudo. Só que apareceu agora no centro alguém com poderes, provavelmente sim, entregues por um Sheer-Lud, poderes divinos capazes de queimar pessoas a universo de distância. Alguém que pode matar qualquer grande líder, qualquer hora que ele quiser, até mesmo as próprias Bene Gesserit. Então ele está acima de todas elas, elas têm que entender melhor como ele funciona, o que ele quer e como elas vão enfrentá-lo. Esse é o obstáculo que vai ser batido no final dessa temporada. Então assim, ele é a grande ameaça que elas vão superar para conseguir ter a influência delas para chegar até o Paul Atreides. Então eu gosto de como essa série está funcionando até aqui, de como ela mostra essa força das Bene Gesserit e também de como ela insere o próprio Paul Atreides. Mesmo ele nascendo daqui 10 mil anos, ele ainda está inserido aqui, porque para quem não lembra, quando o Paul bebe aquela água da vida, que é o líquido que sai de um Sheer-Lud bebezinho, inclusive, ele consegue saber tudo do passado de todos os homens e todas as mulheres que já existiram. Então ele pode até voltar 10 mil anos atrás. Pode ter sido ele, inclusive, que deu os poderes ao Desmond Hart neste momento da história para que ele pudesse dar essa conturbada no surgimento das Bene Gesserit, para talvez plantar uma sementinha que fosse resultar no nascimento dele mesmo 10 anos depois. Aquele paradoxo temporal que a gente tem em diversas produções que mexem com viagem no tempo, né? O Paul nasceu para destruir as Bene Gesserit, e ele volta 10 mil anos no passado para dar poder ao Desmond Hart para que ele consiga atrapalhar as Bene Gesserit no momento da fundação, do surgimento delas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui, comentem se sentiram falta de eu falar de algum assunto desses 2 primeiros episódios. Ativa o sininho porque a gente vai gravar análises semanais dos episódios que estão sendo lançados de Duna, a Profecia, e também vai ter muito mais vídeo de Arcane chegando por aqui e de outros universos fantásticos da cultura pop. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.